Shabbat Shalom, amados irmãos, mais uma vez. Vamos dar início então ao estudo da nossa paraxá de hoje, a nossa porção de número 34, Bemidbar, que significa no deserto. Está em Números Bemidbar, que é o próprio nome, né? Números 1, a partir do verso 1 até Números 4, 20. Temos Haftará em Oséias, em 1 Coríntios, e um salmo complementar. Então, Números 1. Falou mais Adonai a Moisés no deserto. Esse no deserto é que dá o nome da paraxá, Bemidbar. Bemidbar. No deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra em Israel. A estes contareis, segundo os seus exércitos, tu e Arão. De cada tribo vos assistirá um homem que seja a cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que vos assistirão. A palavra midbar, deserto, vem da raiz davar, que significa falar. Para quem está estudando hebraico aqui, vai compreender a palavra Bemidbar, né, com Beit, Men, Dalet, Beit novamente, Resh. Então, o Dalet, o Beit e o Resh é a mesma palavra em hebraico, davar, que significa falar. Então, é uma raiz desse texto, do nome da paraxá, Bemidbar. Então, falar no deserto. E aqui nós sabemos que o Eterno dá um comando para Moisés, inicialmente, para que ele faça um censo, né, para que ele faça a contagem dos homens capazes de ir à guerra, de formar um exército, né? Mas, sobretudo, esse falar, o Eterno os coloca numa condição agora de ouvir. Então, no deserto, falar no deserto, numa condição em que efetivamente a pessoa pode ouvir. Traduzindo isso para o campo espiritual, nós sabemos que quando estamos no deserto, nós nos achegamos mais ao Eterno, não é verdade? Infelizmente, né? Porque seria de maior sabedoria se nos permitíssemos conversar e ouvir o Eterno em todas as situações, sobretudo nas boas situações. Não esperar uma situação adversa para que nós nos curvemos, para que nós efetivamente reconheçamos que dependemos dele. Então, esses são os desertos da vida e todos passamos por eles, todos. Todos têm um momento ou outro que passamos por uma situação adversa e que nós chamamos de deserto. Então, estou passando por um deserto, alguns dizem, estou passando por um vale, por alguma dificuldade. E o Eterno, neste livro de Números, nós, com o estudo dele aí no decorrer do mês, nós vamos perceber que, efetivamente, o Eterno queria que o povo chegasse à terra prometida num prazo muito exíguo, num prazo muito curto. Os planos de Deus, os planos do Eterno, seria aí de 10 dias a 2 semanas no máximo. Essa trajetória seria feita nesse tempo, não mais do que isso. E nós veremos um pouco mais à frente, daqui a uns 2 ou 3 estudos, que por conta da incredulidade, por conta
da falta de fé, de confiança no eterno, né, eles vagaram por este deserto por 40 anos. Por 40 anos. Ou seja, nós mesmos atrasamos os planos de Deus para as nossas vidas por conta da nossa incredulidade, por conta da nossa ausência de confiança no eterno, por conta muitas vezes de um relacionamento deficiente com o eterno. Quando vemos todos esses relatos, nós veremos confirmado no texto da Brit Hadashah que esses relatos estão aqui para o nosso ensino, para dar exemplo para nós. Então isso é para aquelas situações que a gente olha e fala assim, né, como não fazer, não é assim? Quando vemos alguém fazer algo errado, acontecendo algo com ele que é em decorrência de uma desobediência, nós ficamos mais atentos, não é isso? Então, quer dizer, a pessoa cai, por que eu vou cair também? E aprender com o erro dos outros, né? Exatamente, aprender com esses erros. E esses erros, gente, eles estão aqui relatados por dois motivos. Primeiro, para registrar a nossa natureza humana. A nossa natureza, ela é viciada, ela é maculada. Tem aí a Yetzer Hará faz isso com a nossa natureza. Ou seja, porque tem muitas pessoas que se acham perfeitas, tem pessoas que acham que não precisam do eterno. Não, eu sou bom, eu dou conta. Certa feita, eu fui pregar para uma pessoa, ela virou para mim e falou assim: não, eu não preciso de nada disso que você está falando. Eu sou uma boa pessoa, eu sou cumpridor dos meus deveres na sociedade, eu não falo mal de ninguém, não dou prejuízo a ninguém, nunca matei, nunca roubei. Então eu não preciso de nada disso. Ou seja, há um embotamento de consciência, de mente e de coração, que impede essa pessoa de fazer uma autoanálise, no sentido de que ela perceba que, se ela não depender do eterno, ela já está condenada. Ela já está condenada, porque a própria palavra assim diz. A palavra fala de um novo nascimento, a palavra fala de regeneração. Yeshua falou isso para Nicodemos, um expert da lei. E Nicodemos ficou meio estupefato com a fala de Yeshua. Como assim? Yeshua disse: importa-vos nascer de novo. Mas o que nascer de novo? Como assim? Como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre da mãe segunda vez, nascer? Você é mestre em Israel, você é um expert da lei, não sabe do que eu estou falando. Ou seja, Yeshua não estava falando nenhuma novidade. Yeshua estava apenas mostrando a necessidade da regeneração, de ser gerado de novo, de nascer agora do Espírito. Ele diz da água e do Espírito. É claro que quando a pessoa reconhece isso, ela passa pelas águas, num ritual de purificação, através da Tevilá, através do batismo. E aí, na sequência, no processo de regeneração, ela recebe o Ruach HaKodesh, conforme Ezequiel 36, 26, para aí sim, para que ela comece agora no processo de santificação. Então, Yeshua não estava falando nenhuma novidade. Então, reconhecer que somos incapazes por nós mesmos de agradar ao nosso Deus e Pai. Nós temos um modelo, gente. Nosso modelo é o mais alto padrão de modelo. O nosso modelo não é ninguém menos do que Yeshua. Ele é o modelo. E a palavra diz o quê? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. De novo aqui, eu repito o texto de Romanos 28, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que o Filho, Yeshua, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, mais uma vez, uma família, muitos filhos,
semelhantes a Yeshua. Uma família, unidade. Muitos filhos, quantidade, semelhantes a Yeshua, qualidade. Ninguém menos que isso. Esse é o padrão do Eterno. Esse padrão começou lá no deserto. Aliás, esse padrão começa no Éden, quando o Eterno promete lá em Gênesis 3,15 que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então ali começa a elucidar o padrão. E aqui neste deserto, o Eterno tratando com o seu povo por meio de Moisés, que foi a pessoa quem ele elegeu para que conduzisse o povo, para que recebesse dele a Torá, para que registrasse todas as palavras, essas preciosas palavras, imutáveis, palavras as quais Yeshua disse muito claramente: não penseis que eu vim para revogar, nada disso. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir, estabelecendo fenômenos naturais de cumprimento, até que os céus e a terra passem. Ou seja, até que os céus e a terra passem. Os céus estão aí e a terra também está aqui. Então, ou seja, tudo está em plena vigência. E nesse processo de aprendizado, gente, olhando para essa paraxá, eu pude perceber qual a principal lição que eu tiro dessa paraxá. Mais uma vez, a questão da dependência. Mais uma vez, quando o Eterno determina um censo, a contagem do povo de Israel, e aí tem detalhes dessa contagem aqui, que depois nós podemos esmiuçar, mas o que eu vi de importante nessa contagem? A contagem, ela ocorreu com pessoas dispostas, pessoas apostos, pessoas prontas a servirem ao Eterno, a atenderem ao chamamento do Eterno. E aí eu me pergunto mais uma vez, porque a palavra primeira é para mim, e aí eu repasso essa palavra para meditação e edificação da congregação. Se vocês aqui, mais silêncio, por favor. Então eu repasso essa palavra para a congregação exatamente porque temos que nos fortalecer no mesmo propósito. Se tivesse havido aqui uma discussão sequer acerca do propósito do Eterno, os exércitos não teriam sido formados da forma que foram. Então nós percebemos aqui uma ordem, uma disciplina, como tem que ocorrer na casa do Eterno. A casa de Deus é uma casa de ordem, é uma casa de disciplina. É uma casa onde seguimos normas para o bom andamento, para a correta edificação do corpo, para o crescimento saudável. Então, são lições que nós olhamos para elas e nós temos que fazer essa autoanálise. Como eu estou pronto, eu estou me dedicando ao reino, conforme os nossos irmãos lá atrás, os nossos antepassados faziam. Efetivamente, eu estou dando o meu melhor. Efetivamente, eu tenho priorizado este reino. Maria Lúcia estava falando aí da questão de Israel, gente. E nós não podemos, nós que conhecemos a palavra, nós não podemos ignorar esses acontecimentos. Yeshua foi muito claro lá em Mateus 24 acerca dos acontecimentos que viriam nos últimos tempos. Se não for isso que está acontecendo, eu confesso que eu já não sei mais nada. Porque eu jamais imaginei que eu passaria por essas situações que estão acontecendo atualmente. Eu fiz uma faculdade de Direito onde a Constituição ela era venerada. Os tidos preceitos fundamentais, efetivamente, eles jamais poderiam ser atacados, jamais eles poderiam ser transgredidos.
Hoje eu já não distingo mais nada, né? Já não há, eu acho que todos eles já foram violados. E por que foram violados? Por conta de uma simples pandemia, que se transformou numa fraudemia, e veio violação de direitos, veio violação inclusive da nossa própria fé. Maria Lúcia colocou a mão na cabeça dela e falou assim: meu Deus, você está gravando, querida. Depois eu edito. Mas a nossa fé está sendo atacada, né? Se nós não formos sábios como filhos do reino, nós podemos vir a sucumbir, conforme a própria palavra diz, né? Viriam essas coisas para enganar a muitos, inclusive os próprios eleitos. Então nós temos padrões de identificação, padrões de acontecimentos, de eventos, que nós temos que ligar todos os alertas. E essa situação que ela mencionou lá de Israel, né, de fato é algo extremamente grave. Porque é esse povo aqui de quem nós estamos falando, que passou por esse tempo no deserto, que obedeceu a Moisés ali muitas vezes, né, prontamente, que serviu ao Todo-Poderoso, e agora, ao final, depois desse tempo todo, eles estão sucumbindo a um preceito humano. E eu falo sem nenhum medo de errar, gente, que isso é afastamento das instruções do Eterno. A própria palavra diz isso em inúmeros textos. Vocês estão ignorando as minhas instruções, diz Adonai. Vocês já não mais discernem o certo do errado. Vocês não discernem o santo do profano. E aí, quando nós vemos uma situação igual o Ricardo mencionou aqui, olha, uma separação, uma coisa muito simples, mas começa por essas coisas simples. O povo de Deus tem que ser um povo separado, e separado em todos os aspectos, Aqui nós vemos nessa paraxá, separação de guerreiros, dos aptos, ou daqueles que não mais tinham condições. Vemos separação dos levitas, o serviço no templo dos sacerdotes. Então essa é a ordem. Existe uma ordem, e essa ordem objetiva esse processo de separação, esse processo de crescimento, de edificação, porque quando há ordem, o crescimento se dá de modo ajustado, bem ajustado. Então, tudo isso para exemplo para nós. E aí nós olhamos para essas coisas, e nós temos que clamar a Deus, clamar ao Todo-Poderoso, pedir ao Eterno livramento por Israel, que agora está sendo quase que um cobaia. Se esse texto que recebemos ele for 100% fidedigno, nós estamos provavelmente prestes a testemunharmos aí um segundo holocausto. Sermos parte dele. E agora, enxertados nessa família, muito mais doloroso, Claro que o episódio é muito doloroso, mas aí quando nós olhamos para essa situação de vulnerabilidade, Israel é uma potência. Gustavo mencionou muito bem aqui a questão tecnológica de Israel. Israel era para ser um modelo completo para as nações, um modelo completo, com proeminência da parte espiritual, mas ele se destacou de forma material. Materialmente, Israel hoje é um país que consta no topo dos prêmios Nobel, no topo da tecnologia. Então, assim, em termos de riquezas materiais,
o povo mais rico da terra são os judeus. Por meio do dinheiro dos judeus, eles sustentam várias nações. Eu, quando estudava em Buenos Aires, ocorreu uma crise onde os judeus saíram de lá e levaram o dinheiro deles com ele. Quer dizer, afundou a Argentina. E era um local que tinha um número muito grande de judeus. Fora os Estados Unidos, a Argentina tinha o maior número de judeus até então. E eles tiraram todos os recursos materiais e foram para outros países. Então, assim, Israel é um modelo. Deveria ser um modelo para nós, em primeiro lugar, espiritual. Foi para isso que ele foi convocado. Quando o Eterno faz uma aliança, quando o Eterno fala com eles, começando aí pela aliança com Abraão, e aí quando agora os tira dessa escravidão no Egito, e trata com eles nesse deserto, o objetivo é que eles fossem luz para as nações, modelo espiritual, fazer com que todas as nações da terra reconhecessem o Eterno como um único Deus, como um único Elohim, e a Ele adorasse, e a Ele prestasse culto, e a Ele servisse. Mas infelizmente não é isso que aconteceu. A despeito de todo o tratamento do Eterno, em Oséias tem um texto interessante, 2,14, fala assim: olha, portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. É esse davar aqui, falar no deserto, falar ao coração, num local onde não tem muitas perturbações. Eu falarei ao coração. Se eles tivessem ouvido, se eles tivessem se mantido fiéis às instruções, com certeza o mundo hoje seria muito melhor. Muito melhor. Por quê? Porque o aspecto espiritual ele sobressairia aos demais. Só que infelizmente não é o que aconteceu. Mais uma vez, materialmente Israel é um exemplo, mas não espiritualmente, ao ponto hoje de ceder, de ter um governo que não é tão ligado às coisas espirituais, porque às vezes a pessoa acha que Israel é uma teocracia. Não é, deveria ser. Era assim antes, né? Era assim antes, era para ser assim. Eles quiseram ser igual as outras nações, sendo reis, tendo esses representantes, aí abriram mão, né? O Eterno falou com Samuel que eles estão ajeitando a mim, não é? Exatamente. Então, desde os tempos em que eles requereram de Deus, solicitaram que lhes nomeasse um rei. Como as outras nações não eram padrão de nada e tinham reis. Israel era governado pelo Todo-Poderoso. Os governados, ou seja, o povo de Deus, insatisfeito, queria um rei como as nações pagãs. Não, nós queremos um rei. Ainda recebeu uma advertência do Eterno: eles vão colocar peso em vocês. Eles vão tributar, eles vão pegar dinheiro de vocês. Não, nós queremos um rei. E desde então, eles têm sofrido aí com essa questão do governo. A despeito de tudo, o Netanyahu, que está lá, ele concordou com essa questão da vacinação e agora está impondo essa vacinação como compulsória, como obrigatória. Justamente para estar alinhado com as outras nações que estão fazendo, né? Cumprindo uma agenda globalista. O escudo deles era o Eterno. Aí eles trocaram por armas, por poder bélico, que não vai dar a proteção para eles. O nome dele, esse nome falsificado, ele é um bizarrinho, né? Um verdadeiro. Benjamin Netanyahu? Um verdadeiro dele. Pois aí quando nós olhamos para essas coisas, gente, mais uma vez, eu falei com a Maria Lúcia ontem, todos os alertas devem
se acender. Porque de fato o juízo começa pela casa de Deus. Essa nação que foi tratada no deserto, que foi burilada ali, foi admoestada, foi instruída, tão bem instruída, que deveria ser modelo para as outras nações, hoje estão sofrendo, porque não cumpriram essas determinações. O Eterno prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Tudo bem na forma do enxerto. Mas hoje no Israel tem 8 milhões e meio, 9 milhões de habitantes, porque que mora lá, Porque se fosse obedientes à palavra mesmo, o Brasil tem 200 milhões. Entendeu? Bem mais. Ou seja, a promessa que era para ele já não está tão bem aplicada, tem a eles poderiam estar melhores ainda. E essa paraxá, gente, e dado todos esses acontecimentos, assim como o objetivo do Eterno era levá-los ao cumprimento de uma promessa, conforme o pacto feito com Abraão, a famosa terra prometida. Hoje, para nós aqui, nós seguimos esse mesmo padrão. Nós também estamos a caminho da terra prometida, a caminho do Olam Rabá, do mundo vindouro. Bom, e quem vai chegar lá? Abram, por favor, em Zacarias 13, 8 e 9. Zacarias 13, 8 e 9. Em toda a terra, diz Adonai, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13, versos 8 e 9. Em toda a terra, diz Adonai, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, Adonai é meu Deus. Ou seja, 2/3 serão eliminados, o outro terço que sobrar será passado pelo fogo. Aí sim, esse é o remanescente fiel. Esse é o remanescente fiel. Mateus 24, um pouquinho para frente, gente. Mateus 24, 37 e 39. Mateus 24, 37 a 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Algumas pessoas ficam esperando aí um grande evento, que possa justificar, a correria rumo ao eterno. Não tem sempre aqueles que falam assim. Eu também já falei para alguns que falam assim, no último momento eu resolvo com Deus. Eu vou ter um último momento com Ele, achando que vai ter tempo.
né, achando que é uma brincadeira. Não é? Yeshua nos diz aqui nesse texto, assim como foi nos dias de Noé. Como que foi nos dias de Noé? A palavra estava sendo apregoada. Hoje a palavra está sendo apregoada? Está. Todos os meios de comunicação aí estão falando da palavra. Hoje uma paraxá, um estudo que é dado aqui, ele roda o mundo. Então, hoje não há mais desculpa para essa questão do conhecimento. Aliás, Daniel fala que nos últimos tempos o conhecimento se multiplicaria. Hoje, com a tecnologia associada a essa difusão de mídias, pode-se dizer que o planeta inteiro, né? Acho que eu custa acreditar que alguém não tenha ouvido ainda falar do Eterno, falar de Yeshua, né? Mas vamos deixar essa questão de lado e olhar para essas pessoas que já tomaram conhecimento. Muitos estão aguardando, acham que vão ter tempo, que vai acontecer algo que vai lhes dar tempo para que se arrependam, como se o arrependimento fosse um ato instantâneo. Esse é o conceito romano de arrependimento. Arrependimento aí de deschuvar, chuvar é retorno, deschuvar é arrependimento, que significa mudança de atitude. Não é só um retorno, é um retorno com mudança de atitude. Uma pessoa não pode se dizer conversa e não apresentar frutos. Demora pelo menos 6 meses. Não, depende, Evandro. Uma pessoa que se arrepende efetivamente, ela começa a produzir fruto desde o primeiro dia, desde o primeiro momento. É claro, como? Você não conhece a Torá, não tem jeito. Mas o primeiro passo, Evandro, é o arrependimento. Não é o conhecimento que vai levar a pessoa para o caminho certo. É a vida dela. Ela tem que saber o básico. A pessoa, para se arrepender, ela se arrepende de quê? Primeira coisa é essa. Então, se ela depende de um prazo, então ela não se arrependeu. O arrependimento dela não. O prazo é conhecer a Torá. Pois não, querido? É interessante. Quando que a pessoa começa a dar fruto? Eu estava conversando com uma irmã essa semana acerca de uma psicóloga que eu acompanhei a conversão dela. Toda tarde ela fumava um cigarrinho de maconha, né? Para relaxar, ela era viciada, né? Ela fumava, e sempre eles auto-intelectuais, ela fez patrícia, FMG, eles intelectuais é um hábito, né? Aceitável. E aí ela começou a conhecer a palavra, nós começamos a fazer estudo com ela, e ela estudando o básico do arrependimento, né? Aí ela foi batizada, assim que ela entendeu tudo, falou, olha, agora você vai viver de acordo com a lei do Senhor, não é mais do que você pensa, mas vamos examinar a sua vida da palavra. Amém. Ela foi batizada. Toda tarde ela fumava um cigarrinho de maconha. Toda tarde. Ela chegava em casa 5h30, 6 horas, era o horário dela. Era um chazinho, a rotina dela. Aí ela falou que aconteceu uma coisa muito diferente. Ela foi batizada tipo 3 horas da tarde. Chegou 6 horas, ela não teve vontade. 8 horas da noite, ela não teve vontade. 9 horas, nunca mais ela colocou um cigarro de maconha na boca. Ela falou que aquele gozo transbordava tanto e jorrava do coração dela que ela não quis mais. Já outros têm um pouco mais de dificuldade. Cada um tem uma experiência diferente, né? É por causa da definição do pecado, gente. Se a pessoa não vai estudar assim para a Torá, não sabe o que é pecado. Mas você conhece O maior pecado, Evandro, a pessoa tem que se arrepender primeiro do pecado, para depois saber o que são pecados. A Torá, ela nos apresenta o que são pecados. Entendeu? Mas qual é o pecado que gera os pecados? Independência. Agir na independência. Até hoje, quem mandou na minha vida fui eu. Então isso é independência. A partir do momento que eu me converto, que eu me arrependo de quê efetivamente? Eu me arrependo de não ter dependido do Eterno como o Eterno gostaria que eu tivesse dependido. Porque o pecado de Adão e Eva foi a independência. Eles quiseram, quando lhes é contado ali acerca do conhecimento do bem e do mal,
o que brotou no coração é: vocês não precisam de Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal, vocês serão iguais a Ele. Então isso é o que nós herdamos, a independência do Eterno. Aí sim, se eu reconheço que eu era independente, que agora eu me arrependo e quero me tornar dependente, aí ok, ou seja, a partir de agora eu vou conhecer a Torá, eu vou conhecer as instruções. Aí sim, esse prazo, na verdade, ele vai ter, o normal dele é 1 ano, é passar por todas as festas, passar por um ciclo completo de estudo da Torá, né, para que ele, mas eu estou falando aqui de pecados, né? Eu estou dizendo para quem agora é dependente do Eterno, porque nós sabemos que tem muita gente estudiosa da Torá que continua independente. Então esse é o problema. Só tem conhecimento. Exatamente. Então o problema não é o conhecimento, o problema está na independência. Se a pessoa ela quer ser dependente do Eterno e a partir de agora ela anda de acordo com essa dependência, de acordo com as instruções, aí sim, uma coisa casa com outra. Agora, se ela quer colocar o carro na frente dos bois, ela quer, por exemplo, igual a gente vê muito aí, não, eu estou cumprindo Torá, mas ela é independente. Quando você vai ver a vida dela, ela continua fazendo a própria vontade. Numa santa convocação ela não vem, quando tem uma reunião extra ela não vem, ela não participa. Estou falando de um modo geral. Então, ou seja, ela continua sendo dona, governante da própria vida. Ela não se sujeita a uma estrutura criada pelo Eterno. Fala assim, não, mas espera aí, de onde que ele está tirando isso? Efésios 4,13. Paulo, ele traz essa fisiologia, esse funcionamento do corpo para a edificação do próprio corpo. E o corpo só pode ser edificado com pessoas que estejam voltadas com o mesmo propósito. Tal qual aconteceu com esse povo aqui, nós lemos aqui de 1 a 4, nesses 4 capítulos de Números, de que existia uma ordem ali até de composição. O tabernáculo, a proteção do tabernáculo, quem estava à frente, quem estava atrás, quem que ia primeiro, quem que ia em segundo, na retaguarda, enfim, tinha toda uma tática, uma ordem, no sentido de que aquilo ocorresse da melhor forma possível. Então a palavra, e aí vem a Taná e a Brit Hadashah complementando, como que é o funcionamento desse corpo. Enquanto aqui nós estamos falando de uma terra prometida material, agora nós estamos falando de uma terra prometida espiritual. E tudo isso, quando a Bíblia diz que isso são sombras, elas são sombras por quê? Porque é muito pouco perto da realidade que havia de vir, ou que haverá de vir. Aquelas pessoas que eram santificadas para manusear os utensílios do mexicano, não deixaram outras pessoas se aproximar. Então isso, porque eles eram separados daquilo. E é o que nós estamos buscando hoje. Porque quando a gente é enxertado, também leva tempo para se produzir um fruto. Você pega um galho e enxerta ali. Sim, claro. Então não precisa a pessoa converter. Então, mas o galho está ali e ele está o quê? Ele está sujeito àquele enxerto, não é assim? Ele não está brigando ali, se debatendo, querendo pular fora do enxerto. Ele não está querendo que produzir o fruto dele numa árvore que ele está enxertado. Ele agora relaxa ali para que ele produza o fruto do principal, da árvore principal que está recebendo. Nós recebemos o fruto da verdadeira oliveira. A palavra nos chama de oliveira brava. Ou seja, nós somos os enxertados. Zambujeiro. A palavra nos chama de zambujeiro. E aí, quando nós nos enxertamos ali, nós queremos produzir os frutos dali. E não
nós não queremos saber dos nossos próprios frutos, não. Nós queremos agora produzir aqueles frutos. Não é? Por quê? Porque nós vamos receber aquela seiva, aquele alimento, e vamos produzir, obviamente, aqueles frutos que o Eterno espera da verdadeira oliveira. E embora agora uma vez enxertados, nós fazemos parte dessa verdadeira oliveira. Aí sim se cumpre a profecia da aliança com Abraão, de que agora nós somos enxertados ali, nós somos benditos, né? Nós estamos ali fazendo parte do mesmo povo. Eu só queria concluir com a psicóloga. Ela hoje, isso foi em 98 que ela se converteu, ela permaneceu firme no caminho, ela se casou com um irmão da igreja, hoje eles tiveram um grupo caseiro na casa dela, ela já ajudou muitas mulheres no caminho, conduzindo a visão que eles têm, mas ela é um testemunho dentro da palavra que hoje ela é ensinada. Isso foi em 98, eu tenho 23 anos. Então, isso retrata o quê? Esse exemplo retrata que efetivamente houve arrependimento. Houve arrependimento. Ela fazia o que queria, né? Entendeu o que seria arrependimento, né? Deixou-se governar pelas instruções do Eterno, e aí sim, ao longo do tempo, né, produzindo frutos. Talvez alguém possa pensar, bom, mas ela não está aqui, né? Ela não conhece a instrução completa. Eu não vejo a hora que isso vai acontecer com Timóteo. Tem mais de 500, quando nós reunimos lá, tinha mais de 500 famílias. E com um padrão de vida, assim, que dá de 1000 a 0 em muitas congregações. Por quê? Porque eles entenderam essa questão da independência. Não tem o conhecimento pleno da Torá. Uma faz uma coisa e outra, não tem o conhecimento pleno. Mas, naquilo que eles conhecem, eles cumprem, eles obedecem. Eu sempre penso nisso, né? Eu falo, gente, do mesmo jeito que nós, né, os estágios pelos quais passamos, né? Eu fui da igreja tal, eu cheguei aqui, né? E que bênção que o Eterno me permitiu passar por tais lugares, porque aquilo foi agregando conhecimento para que eu pudesse hoje, né, com essa visão, ter esse conhecimento do todo. Então, é uma bênção. Isso me remete àquela passagem de Yeshua, onde os discípulos falam assim, tem um grupo ali que está falando do seu nome e tal, mas eles não estão aqui conosco. O que Yeshua diz? Mãe. Deixa eles lá, pode deixar eles lá, eles não estão atrapalhando. Então, aquela coisa eu vejo isso hoje como se fosse um jardim da infância. Como é que chama isso hoje, Úrica? Ensino básico. Não, educação infantil. Educação infantil, é como se fosse uma educação infantil. O leitinho do leitinho do leitinho. Vai chegar um momento que eles vão, ou quando chegar o momento de comer o alimento sólido, eles vão estar muito bem fundamentados. E eu penso, Evandro, que nessa congregação, se acontecer com uma família, vai desencadear todo o processo, porque são pessoas sinceras naquilo que elas estão ministrando. Sim, não tem nada fora da palavra, absolutamente nada. Só que aí vem os enganos, os enganos de entendimento com relação à lei do Eterno, à Torá do Eterno, à instrução do Eterno. Não, isso é coisa lá atrás, isso foi revogado, isso foi anulado por Yeshua e por aí vai. E o que é um conhecimento geral no mundo evangélico, por conta aí
conhecimento mesmo que nos foi passado desde o século IV. Né? A partir do quarto século para cá, todos nós, toda a teologia ocidental, ela é a mesma. Né? O grupo denominado cristão, né, todo o segmento cristão, eles seguem a mesma linha. Tem as divisões entre eles lá, mas é a mesma linha. Não, nós não estamos mais debaixo da lei, agora é graça, e aí vem a graça. E acha que não precisa, quer dizer, eles também são assim, né, frutos desse sistema romano. Agora, abra por favor em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10. Primeiro Coríntios 10, de 1 a 12. Conversão do Hã? Conversão do É bom preparar umas 2 ou 3 aí. Eu vou ler na minha aqui primeiro. 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 12. Ora, irmãos, olha aí, gente, está falando da nossa paraxá aqui. Olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Yeshua. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos Adonai à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para nossa advertência, de nós sobre outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Até aqui. Então, gente, aqui, porque às vezes você lê a paraxá, por exemplo, Números, né? Esses primeiros 4 capítulos, eles têm lá o censo, né? A questão da liderança, da ordem, dos exércitos, a formação dos exércitos. Então, fica uma leitura, vai ser, mas qual que é a lição? Que isso aqui, qual que é a aplicação prática disso aqui? Não é? Então, quando nós tendo conhecimento, né, de toda a palavra, né, nós podemos fazer essas midrashas, essas interpretações, né, com aplicação prática para a nossa vida. Pois não? Acrescentando aí o que você falou sobre confiança, né, sobre dependência. É interessante que quando o Eterno manda fazer o censo, Moisés teve que fazer. Mas quando ele não manda fazer o censo, não é para fazer. Exatamente. Já teve exemplos que era pecado fazer. Mandaram, antes de ir para a guerra, fizeram o censo para quê? Para ter uma noção. Se gloriar no número. Se basear no número. Será que o número de soldados que temos, nós vamos conseguir vencer? E aí perdi a guerra. Ou seja,
não é o fato de fazer senso que é pecado ou não, é o Sim. fato de confiar E depender do eterno. ou depender dos números e confiar nos números. A importância da dependência é essa. Se eu dependo do eterno, né, quando eu me converti, gente, verdadeiramente, eu falava assim, eu não dobro uma esquina mais sem depender do eterno. Entendeu? Então, assim, eu queria, aí eu fui me debruçar para conhecer essa vontade. É bom, eu quero agora depender 100% do eterno. Aí o eterno me diz, né, o que eu tenho que comer. Opa, peraí, vai mexer na minha comida? Sim, vai mexer na sua comida. Até hoje você comeu o que você quis. Mas para o eterno, ele se importa com o que você se alimenta. O seu corpo, o meu corpo é meu. Não, o corpo não é seu. O seu corpo agora, ele é templo do Espírito. A partir do momento que você toma essa decisão, uma decisão verdadeira, o eterno manda uma parcela do Ruach HaKodesh, do Espírito dele, do Espírito Santo, né, para habitar agora nesse corpo. Então esse corpo agora não é tratado mais de qualquer jeito. Não come lixo mais. E é no coração desse corpo que a Torá é gravada. Sim. Adilson, na sua tradução fala que aquela rocha era Yeshua. Aqui fala que ela representava Yeshua. Dentro dessa questão que o Sim. Gustavo colocou, da dependência, eu acho interessante a gente trazer para. Foi um bom exemplo, que a gente tem que fazer não do nosso jeito que nós achamos certo, mas do jeito que a palavra diz. Por exemplo, vamos pegar uma mãe, tem filho. Ela vai educar não porque ela é pedagoga, ou porque ela é psicóloga, ou porque ela é médica, ou porque ela é isso, ela vai educar do jeito que ela se ensina. Ela vai educar conforme a palavra de Deus. Né? A outra pessoa é casada, ela vai relacionar não conforme o que ela acha certo, mas conforme o padrão. O homem, ele vai conduzir sua família trabalhando, colocando pão na mesa, sendo rei, sacerdote, profeta daquela casa. A mulher, cada um tem seu papel, não mais como eles acham que é certo, como a gente acha que é certo, mas como a palavra diz para fazer, como nós vamos relacionar no corpo de Cristo. Tudo tem um padrão. Né? E a nossa carne, às vezes, também é irritada, ela não quer, né? A nossa carne não se converte, por isso que tem que ter uma vida substituída todos os dias. Né? Cristo é em nós a esperança da glória. E é interessante, gente, é exatamente isso, porque nós vivemos numa era do relativismo e do humanismo. Tudo é relativo. Ah não, isso é relativo. Até a fé se tornou relativo. Ah não, o homem é o centro, tudo em prol do homem, do ser humano. O homem que eu digo ser humano. É o ser humano em primeiro lugar. Né? Então quando nós nos convertemos de verdade, né, nós nos tornamos dependentes do eterno, nós reconhecemos que há um padrão absoluto, que é esse padrão aqui, ó, né? A Torá, a instrução, tudo está aqui, do momento que eu acordo até o momento que eu volto para a cama, né? A minha vida na sociedade como um todo, toda gerida por essas instruções. Então eu não preciso de absolutamente nenhum conhecimento secular, por mais instruído que eu seja, eu não preciso dele, e aliás eu tenho que refutá-lo quando esse conhecimento colide com esse daqui. Esse daqui é que efetivamente está em vigor. Pois não? É por isso que nós devemos nos humilhar aqui aos sábados e compartilhar e confessar os nossos pecados da semana, porque a gente não conseguiu viver de acordo com a Torá. Porque ninguém pode chegar aqui e falar 100% obedecer tudo. Em alguma coisa nós falhamos, né? E aí, quando a gente confessa, o Senhor nos dá força. Quando a gente se humilha, o Senhor nos fortalece. Mesmo que seja chamar um irmão, né, do lado, na hora de semana, eu acho que assim. Lá em casa, quando eu erro alguma coisa, você fica sabendo, mas se eu não deixar isso, se eu deixar isso por isso mesmo, a gente pode correr o risco de transmitir uma falsa ideia do nosso casamento. Né? Nós temos a palavra de Deus, buscamos obedecer, mas também às vezes nós não conseguimos fazer o padrão que tem que ser. Né? Às vezes vem uma situação inesperada que tem que resolver, uma coisa, e a gente quer agir, mas na hora às vezes a gente não age totalmente do jeito que tem que ser. Então, por isso que é importante, eu quero falar para todos os irmãos, que às vezes eu tenho a impressão que os irmãos não entenderam o objetivo desse cotejo da Torá, né? E é termos a humildade de chegar aqui e falar, irmãos, essa semana eu consegui
obedecer a licença, mas houve uma situação que eu não agi corretamente com a palavra, né? Já corrigi com o que deveria corrigir. Quando nós nos humilhamos dentro do corpo de Cristo, nós somos fortalecidos. O Senhor nos dá força durante a semana, né? Para vivermos cada vez mais aprovados pela graça dele. E é nesse aspecto aí que Paulo fala, né, que a natureza carnal, ela milita contra o Espírito o tempo todo. E aí Paulo chega a dizer, muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse faço. É exatamente por causa dessa batalha espiritual, né, de carne e espírito. A nossa inclinação, gente, ela só será removida por ocasião da volta de Yeshua. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu me converti, então que se eu me converter eu vou virar santo. Vai virar santo no aspecto de separação. A partir de agora é santo, separado. Agora, vai continuar pecando? Infelizmente vai. É óbvio que no processo, aí entra o que o Evandro falou, no processo de conhecimento da Torá, à medida que vai praticando, entra o texto de João. Filhinhos, essas coisas é para que não pequeis. Então, ou seja, é lógico que o nosso alvo é não pecar. Esse é o alvo. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. Gente, essa é a diferença em cumprir a lei de forma legalista e cumprir a lei com Yeshua. Essa é a diferença. Cumprir a lei de forma legalista sou eu agindo e querendo os méritos das minhas ações, pensando que as minhas ações é que vão me salvar. Isso é legalismo. Agora, cumprindo com Yeshua já me salvou. É Ele que me salva, é Ele que nos salva, é o sangue dele que foi remido, que nos redime. Nós somos redimidos pelo sangue dele, resgatados pelo sangue, pelo sacrifício dele. Uma vez que eu já estou salvo, aí sim, agora eu ando em obediência. Eu cumpro a Torá hoje com outra perspectiva, com outra motivação. Agora é por amor ao Eterno e ao sacrifício do Mashiach. E aí eu não tenho mais, quando fala do peso da lei, é aquele peso de que se eu errar, é mais ou menos assim, eu fiz certo, eu estou salvo. Eu errei, estou perdido de novo, aí volto de novo. Não cumpri tantas mitzvot, tropecei em uma. E aí Tiago vem e fala o quê? Aquele que tropeça em um só ponto, torna-se culpado de todos, ou seja, zera tudo de novo, começa lá atrás. Imagina, esse é o fardo a que Yeshua se refere. Vira um fardo. Cumprir a lei dessa forma é um fardo. Agora, deixa de ser fardo quando eu entendo que a lei ela me leva a Yeshua, que aí sim ele paga o preço da maldição da lei, que é a punição que a própria lei determina. O Alessandro sabe disso aqui, por exemplo, não matarás. Não matarás, esse é o preceito principal, que a gente chama. Agora tem o secundário. O secundário é o quê? É a pena. Bom, não matarás. Mas se a pessoa matar, aí tem a pena. Qual é a pena? Então, o preceito secundário, Yeshua pagou por mim. Yeshua já pagou por todos nós. Então, o preceito secundário é a maldição da lei. No aspecto penal aí da nossa sociedade, é assim: matar alguém, pena, vem lá, reclusão, 6 a 20 anos. Aí, se o homicídio for cometido nessa circunstância, 12 a 30 anos. Então, esse é o preceito secundário. A pessoa matou, ela vai responder de uma forma ou de outra. Aí Yeshua vem e fala assim: não, você não responde mais, porque eu já paguei por você. Então, agora eu cumpro a lei sabendo que eu não vou fazer porque Yeshua já fez por mim. Agora, se eu cair em alguma coisa, a própria Torá e a própria Brit Hadashah me ensina, me mostra o que eu tenho que fazer para eu voltar a ter paz com o Eterno.
Porque momentaneamente eu perco a minha paz. Não é assim? Quando eu perco, eu fico muito triste. A questão do domínio próprio, por exemplo, eu falo de forma mais exacerbada. De novo eu fiz isso. Eu fico triste com isso. Agora eu clamo ao Eterno para me dar esse domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, faz parte do fruto. Então, eu clamo a Deus para isso não acontecer de novo. E aí eu vou fazendo isso em cada área da minha vida. Aí eu vou retificando e fica leve fazer. Por quê? Porque eu quero ter paz com o Eterno. Eu não quero sacrificar o filho que já foi sacrificado. Dentro do que você está falando, às vezes a pessoa está cumprindo a lei, guardando o Shabat, está usando o Torá, está fazendo, até o Torá às vezes não é mandamento, mas eu falo assim, está cumprindo tudo isso, né? E ela começa a achar que ela já está justificada. Então, João, né, que era o amigo mais íntimo de Yeshua, disse em 1 João 1:10. Se fazendo declaração nós não pecamos, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, eu lhes escrevo essas coisas para que vocês não cometam pecados. Contudo, se alguém cometer pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Yeshua, o justo. Ele é um sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Amém. Pecados involuntários. Claro, pecados, exatamente, pecados involuntários, porque nós não podemos nem cogitar de pecado voluntário para quem já fez techuvá. A pessoa fez techuvá. Não, espera um pouquinho que eu vou adulterar ali e depois eu volto para Deus de novo. Que é isso? Não faz sentido isso. A gente começa a fazer uma análise, né? Todo esse desenrolar começou lá no posicionamento do Evandro a respeito do tempo que a pessoa leva para dar um fruto. Sim. A gente começa a perceber, a gente caminhando nessa linha de raciocínio, a gente começa a perceber que as pessoas que quiseram ou que tentaram e ainda querem e tentam fazer a vontade do Eterno, elas estão perdidas há centenas, dezenas, milhares de séculos, desde lá, depois de Cristo, quando se corrompeu a verdadeira vontade de Deus pelos homens, e a igreja romana criou uma nova forma de cultuar a Deus da maneira deles. A intenção deles alcançou o seu objetivo. Sim. Eles conseguiram fazer com que a essência da adoração, do servir ao Eterno, do fazer a vontade do Eterno, se desvirtuasse, se separasse completamente da vontade que o Eterno predeterminou e estabeleceu, e focasse em um homem material que tinha o intuito de controlar, fazer tudo aquilo que o Eterno disse lá atrás para o povo de Israel: olha, eles vão te sufocar, eles vão tirar de você, eles vão te levar para um lugar diferente, vão corromper, vão tirar o seu ouro, a sua prata, ou seja, vão tirar a minha presença. E hoje nós vivemos isso, porque o que se chama hoje de igreja, né, do Senhor, a gente começa a perceber que o ser humano ele sempre tem uma necessidade: eu senti isso, eu preciso viver isso, eu preciso sentir de novo. E esse sentir, essa busca, que não se encontra simplesmente na vontade, porque a vontade tem que ser do Eterno. Se for uma vontade diferente dela, não completa. Sim. A gente percebe que o último grande acontecimento aí foi de 1900 e alguma coisa, lá na Rua Azusa, lá que criaram um avivamento, espalhou-se um movimento, e a gente vê hoje muito movimento, mas o trabalhar do Eterno, a vontade do Eterno, não tem porquê. Quanto mais se aviva, menos se conhece a vontade do Eterno, porque a vontade do Eterno está na Torá, está na instrução. Então, para ter um objetivo do fruto, você aceita e conhece. Senão, não se tem esse relacionamento, é impossível. É que isso que o Alessandro falou é tão importante, porque a gente às vezes é todo. A gente pensa assim: nosso irmão tem experiência, o irmão tem intuição, tem tradição, tem isso, tem aquilo. Mas Yeshua falou que não era por essas experiências que nós íamos conhecer, pelos frutos, né? Pelos frutos de obediência. Se a pessoa está com a vida alinhada com a palavra, então eu vou dar importância ao que ela está falando, né? Ela não está com a vida alinhada, não adianta a experiência, o sonho, a visão, o conhecimento, sem frutos, né? Eu digo mais. Às vezes a gente olha para alguém, aí você tem até uma visão que aquela pessoa está com a vida alinhada, né? Vamos supor, você está olhando de fora, você olha e você pensa assim, está com a vida alinhada. Mas aí de repente você vê um detalhe, uma experiência que teve comigo, rapidinho.
eu vi um irmão, não vou citar nome aqui, talvez alguém conhece, né? Não é dessa congregação, mas eu vi ele com a camisa de uma academia aqui de Timóteo, agora tem uma academia chamada Movement. Zeus. Hã? Movement. Não, Zeus. Ah, Aí eu vi o rapaz com a camisa. E eu já tive, assim, não vou dizer que eu tenho intimidade com ele, mas a gente já foi algumas vezes, uma vez lá em Valadares, para ter um evento lá de uma igreja e tal. Aí eu vi ele postando a foto, e sempre posta foto próxima à igreja católica aqui de Timóteo. Parece que ele corre de noite, aí ele posta foto da igreja católica. E aquilo já me trouxe uma ideia assim, pô, para que vai postar a foto na frente de uma igreja católica? Eu sempre imagino assim, se Paulo tivesse um celular, se Pedro, ele postaria uma foto na frente lá do Panteão? Eu acho que não faria isso. Então, beleza. Aí eu falei com ele, seu irmão, vou fazer uma pergunta. Eu devia ter falado uma frase quando eu aprendi com a menina. Põe amor nas minhas palavras. Só que eu não falei, talvez seja por isso, que ele recebeu. Eu falei assim, olha, se você me visse com a camisa escrito Beuzebu ou Baal, o que você faria? Aí, por que você está falando isso? Eu falei assim, olha, aí eu falei com todo amor, tá? Eu estou falando nesse tom aqui, mas na hora eu falei, foi até escrito. Eu falei assim, olha, a palavra diz para esses nomes desses deuses, nem ficar demais a nossa boca. Então, olha para você ver, se você está, e nós somos templo do Espírito Santo, se você vestir uma camisa com esse nome, tal, rapaz, tem biológico que ele mandou, tipo assim, torrando e falando assim, que uma camisa não me define, eu vou com essa camisa na igreja, eu vou no monte, ou tal. Então o que eu percebo? Que às vezes ele era uma pessoa que eu tinha assim, poxa vida, por mais que ele não entende a restauração e tal, mas ele é um cara que lê a Bíblia, ele parece ter uma intimidade com Deus, mas o primeiro ponto que eu falei com ele não teve a mínima humildade de pelo menos reconhecer, de comparar, que às vezes assim, quando a gente é chamado a atenção, a gente tem que tentar comparar. Peraí, deixa eu fazer isso que eu estou fazendo? Qual seria Isaías? Jeremias, se ele tivesse ouvido esse conselho, o que ele faria? Então eu percebo que assim, hoje as pessoas estão ficando cada vez, igual o Alessandro falou aí, tem um mover, uma coisa tão grande assim que você vê, mas quando você vai aprofundar no que é a essência, você vê que a pessoa, infelizmente, Deus nos livre de sermos assim, mas infelizmente o que mais tem por aí são pessoas arrogantes, pessoas que não aceitam a correção. Você instrui ele ali, você vai dar uma dica a respeito da palavra, a pessoa não aceita. Então, como a Maria Lúcia falou, né, por mais que às vezes pode parecer que tem uma vida alinhada, a gente observa mesmo pelos frutos. sim, verdade. Jesus ensinou, até assim pela congregação. Mas é por isso que tem a determinação lá em Hebreus para congregar. É no congregar é que essas coisas aparecem, avultam, entendeu? E o congregar, gente, esse avultar aí é para retificação, para admoestação, para santificação. Não é para condenação do outro. Exatamente, ninguém está querendo colocar o dedo na ferida de ninguém. A questão é, dada a gravidade do conceito de corpo, a seriedade do conceito de corpo. Vamos supor que então, nós estamos congregando, aqui imaginando que todo mundo tem o mesmo propósito. Nós estamos aqui imbuídos no mesmo objetivo, de sermos dependentes do Eterno e seguimos as instruções dele. E aí, por algum motivo, a gente vê A ou B fazendo algo que seja contrário à Torá. Eu estou fazendo algo contrário à Torá. Aí, vocês têm a obrigação de me fazer voltar para o caminho. Alguém tem que chegar e falar assim, olha, isso aí que você fez, isso é contra a Torá. Por amor. Claro. Não, mas só o fato dele falar isso já é por amor, porque ninguém que não ama não quer fazer o outro voltar para o caminho certo, não quer que ele se perca. Ele quer que ele se perca. Exatamente. O que o Gustavo está falando aí, admoestar alguém, Evandro, que não quer ser, não quer ser admoestado, é a pior coisa do mundo. Corrige o tolo. A Bíblia fala sobre isso. Corrige o tolo e ele se volta contra você. Corrige o sábio e ele se fará seu amigo. Entendeu? Eu tenho pessoas que me agradecem por eu corrigir. Agora, tem pessoas também que jogam pedra e desaparecem.
família também, se está seguindo a Torá, precisa ter liberdade de confrontar, não é acusar. Isso. Confrontar. É Porque meu alinhamento, é alinhamento. Meu pai é pastor, eu confrontei ele com amor. Muitas vezes ele mudou tanta coisa. Eu falei, pai, não dá um nome a isso? Eu aprendi isso lá na congregação onde você congregava. Eu fui lá uns tinha tantos anos. Pai, não dá nome para isso? Pai, isso chama isso. E largado. Entendeu? A gente tem que ter isso em casa também. Com certeza, começa em casa. Primeiro testemunho nosso tem que ser o... É exatamente isso, não é acusação, porque tem uma falsa premissa de que Ninguém pode julgar. ninguém pode julgar. Isso é um sofismo. Isso é um sofismo. Quem é você para julgar? Isso é um sofismo, porque não é julgamento. Eu tenho um padrão. Esse é o padrão. Você tá dentro desse padrão ou você está fora dele? Não, eu estou dentro. Então pronto. Você fala muito de não ser julgado com a reta justiça. Sim, exatamente. Eu gosto muito desse versículo. Isso. Julgar segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? Essa aqui. Então, no nosso meio, não podemos falar em julgamento. Isso não é julgamento. Isso é retificação. Isso é admoestação. Para quê? Para que a pessoa volte para o caminho. Eu estava falando da questão da seriedade. Tem um evento que acontece por ano, e nós participamos dele aí há 50 dias atrás, que é extremamente sério num corpo desajustado. É tão sério que pode dizimar todo o corpo. De tão sério que é. Só que ninguém, de um modo geral, as pessoas não trabalham isso. E aqui o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando passar conceitos práticos para não ficar aquela coisa só teórica. Aquilo que eu falei, eu quero aprender hebraico? Sim, eu quero aprender hebraico. Eu quero saber muita coisa. Agora, mais do que isso, eu quero ter uma vida aprovada. Então, a prioridade aqui é alinhamento de vida. As outras coisas vêm à medida que eu vou alinhando. Nesse evento, que é a Páscoa, Pêssar, fala que aquele que come e bebe, a representação ali do sacrifício do Mashiach, Yeshua, sem discernir o corpo é exatamente isso. A gente está falando, claro, deixa a gente quieto, ninguém fala nada com ninguém, e aí nós vamos para a comunhão mais sagrada de todas, porque Pêssar já apontava para Yeshua, e quando Yeshua veio, ele qual que é a determinação? A partir de agora vocês farão isso em memória de mim, ou seja, a partir da vinda dele, nós celebramos Pêssar, Páscoa, agora em memória ao sacrifício que ele já praticou por nós. Entendeu? E se nós fizermos isso sem esse alinhamento, nós corremos um sério risco de sermos repreendidos pelo Eterno. E Paulo fala o quê? Paulo fala, não é por outra causa que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Esses dormem ainda, dormir não, é morrer. Então, assim, é extremamente sério. E aí, é isso que eu fico chamando a atenção o tempo todo. Falo, gente, o reino de Deus é uma coisa séria. Aquele que ama a Deus, eu, por exemplo, eu amo aprender algo que eu não estou sabendo, eu quero aprender cada dia. Eu participo de grupo aqui de alguns rabinos, que quando posto alguma coisa nova, eu fico maluco, deixa eu conferir, é isso mesmo. Nós estamos com um caso aqui, inclusive o Edson ficou de pesquisar, não sei se ele já pesquisou, se ele continua pesquisando, que é a respeito dessa data, porque é uma divergência aí com relação à contagem do homem. Nós vamos cumprir a contagem do homem tal qual nós começamos. Mas existe uma divergência, e aí eu fui pesquisar essa divergência, ano passado, porque o Edson que vai me dar o resultado, eu percebi que desde a época do templo já era assim. Ou seja, esse entendimento duplo, ele é desde a época do templo. Mas nós queremos alinhar, nós queremos retificar, nós queremos fazer o que é certo. Então pronto, nós vamos estudar, vamos esgotar esse assunto e vamos concluir esse assunto. Ele está pendente, porque tem dois entendimentos. Eu vou até falar, em conversa com o Rabino Ishai, o Rabino Ishai entende que os 50 dias da contagem do homem vai dar um pouco mais para frente.
E nós comemoraremos amanhã, né, seria o pôr do sol de amanhã, aí até o pôr do sol de segunda, que seria a festa de Pentecostes, Shavuot. Ele entende que é um pouco mais para frente, com base nesse entendimento lá de milênios. Né? Eles falam que os sábados começam no sábado semanal seguinte, outros começam no sábado. Sim, a divergência é essa, porque a Bíblia fala de Shabat, logo depois do Shabat. E nós sabemos o quê? Que Shabat ele é tanto o sábado semanal quanto todos os outros feriados bíblicos. Todas as festas bíblicas são chamadas de Shabat, ou seja, são os Shabatot. Então ele entende que o Shabat ali é o sábado semanal. Mas quando eu leio, por exemplo, eu não entendo isso de forma alguma. Eu não consigo entender isso. E aí ele me mandou um estudo e tal, e eu falei, não, nós já estamos olhando isso, né, e depois nós vamos alinhar. E ele também falou, não, eu quero que você me dê o seu parecer sobre isso. Ou seja, estamos todos aprendendo. Existe uma divergência? Existe. Existe uma divergência? Existe uma divergência. Agora, isso é suficiente para fazer com que nós nos separemos? Então, não é. Não é. É o entendimento dele, e ele tem um respaldo. Ele diz que ele falou, não, mas esse sábado, ele mandou um áudio, eu até mostrei para o Hércules, explicando que esse sábado é o sábado semanal. E nós entendemos que esse sábado que a Bíblia se refere é o sábado de Pêssar. Conta 2 dias depois de Pêssar, aí com base na colheita, né, das primícias ali, aí começa a contar o prazo de 50 dias. E uma boa parte da comunidade judaica, inclusive a ortodoxa, segue esse princípio, essa data que nós estamos comemorando amanhã. Ou seja, 90%, ou talvez mais do que 90%, seguem essa data de amanhã. Agora, tem uns 10% aí que está seguindo outra data. Você falou que de todos os homens para pesquisar? Não, eu estou deixando isso aqui aberto, porque o Ex falou comigo que ia fazer. Mas fica aberto para todo mundo aqui, se quiser pesquisar a questão da contagem do homem. Quando efetivamente se comemora o Pentecostes? Quando é o 50º dia da contagem do homem? Então é um assunto bom para pesquisa e para que depois nós possamos debater esse tema e chegar numa conclusão. Entendeu? Mas é interessante o que eu estava falando, gente. O princípio eu estou fazendo errado, eu quero aprender o que é certo. Entendeu? Eu falei não, se isso for certo, eu quero o certo. Por exemplo, numa palestra dele, ele questiona, você já foi batizado? Sim, eu já falei isso com ele, eu já fui batizado de forma convencional. Acho que 90% aqui foi batizado dessa forma. Tem o Hércules, a família do Hércules aqui, que foi batizado em nome de Jesus. E aí o argumento dele é o seguinte, mas peraí, quando você foi batizado, você sabia o que era a Torá? Não sabia. Você seguia a Torá? Não seguia. Então seu batismo não te purificou dos seus pecados. E aí eu concluí, estou falando de mim, eu concluí que realmente ele tem razão. Ele tem razão. Porque eu batizei lá atrás e só vim a conhecer a Torá a partir de 2007. Quando nós começamos no processo de Teshuvah, lá em 2007. E eu me batizei lá em 1998. Entendeu? Então, meu batismo lá, de fato, eu não cumpria a Torá, não sabia nem o que era a Torá. Aliás, eu era um dos que pregava contra. Que dizia que Yeshua, Jesus, tinha cumprido a Torá por mim, eu não precisava cumprir mais nada. Quer dizer, a teologia que eu havia aprendido. E aí, pensando nessas coisas, eu falei assim, eu quero ser batizado. Esse é o problema, então eu quero. Inclusive, até os batismos que eu fiz, eu quero fazer de novo. Você me apresentou um argumento em Levítico, que eu achei interessante, porque eu sou batizada há muitos anos. Eu nunca me convenci de que eu deveria ser batizada de novo, até você me mostrar um versículo Levítico que fala, se nós estávamos em desobediência à Torá, nós teremos que ser batizados de novo. Eu estava no batizado do sangue. Nós estudamos na paraxá passada, dos pecados involuntários. Os pecados por ignorância. Até os pecados por ignorância, a Torá diz que nós temos que fazer o sacrifício. É claro que esse sacrifício é o de Yeshua.
Mas até os por ignorância, se enquadra perfeitamente na minha situação. Parece que o judeu tem uma prática de rebatizar, isso é a constância, tem isso? Não, teve lá mesmo não. Os adventistas que têm isso. Os judeus não. Os judeus têm a prática da mikveh. É um Da batismo. mikveh. Que é purificação, é diferente, não é um batismo. Né? Batismo mesmo até lá é uma vez só. Entendeu? Então assim, eu não tenho problema com isso. É certo fazer? Eu quero fazer. Então, para mim isso é muito simples. Eu quero agradar o Eterno, eu quero fazer a vontade de Deus. É para fazer? Vou fazer, pronto, acabou. Isso não vai não altera nada para mim. Nada. Eu quero andar em obediência plena. E esse argumento dele me convenceu. De fato, eu não cumpri. Se eu não cumprir, a Bíblia fala que pecado é o quê? Pecado é a transgressão da Torá. 1 João 3,4. É a transgressão da lei. Bom, se eu me batizei e continuei transgredindo, ainda que por ignorância. Então, para mim, não há nenhum problema nisso. Sim, eu ainda acredito que quando nós fomos batizados, eu que vim do catolicismo, primeiramente, fui para a igreja cristã evangélica, aí eu crendo em Jesus como o único Salvador, suficiente, eu morro para Ele, ressuscito com Ele. Então, assim, aquele entendimento que eu tive a princípio é que era um novo homem que precisava agora viver, negando as vontades carnais e caminhando. Perfeito. Então hoje, eu com esse passo do conhecimento da Torá, eu creio que o Eterno está me revelando coisas mais profundas que eu devo cumprir. Então assim, eu ainda acho que para mim faz sentido ainda o primeiro batismo, porque eu pecava com certas coisas, tipo imagem, outras coisas, que eu fui e passei abandonei aquele tipo de erro. Então, hoje, por exemplo, naquela época eu comia carne de porco tranquilo no sábado. Aí Deus me deu o entendimento que eu não podia fazer essas coisas. Aí eu comecei a alinhar minha vida conforme o padrão da Torá. Mas ainda entendendo que aquele batismo foi uma condição de fazer a vontade de Deus. Eu ainda tenho que entender melhor essa questão. Eu não estou colocando aqui. Eu só estou colocando aqui como fiz um comentário de algo. Mas depois eu vou falar sobre isso especificamente. Tem mais argumentos acerca disso aí. Tá? Mas eu também tinha esse posicionamento, e foi interessante que na hora que a gente falou sobre o Levítico, ele falou, por quê? Eu não obedecia porque eu não conhecia, porque os meus pecados também por ignorância. A gente tem que fazer festival, a gente tem que fazer todo o processo. Aí na hora que ele leu o versículo, eu falei assim, eu quero esse festival de novo. Pela primeira vez, eu batizei muitos anos. E ser revestido de Yeshua significa ser revestido da dependência exclusiva que ele tinha do Eterno. Nós temos que andar, a palavra diz que nós temos que andar assim como ele andou, ou seja, em plena dependência do Pai. Nós éramos dependentes? Não éramos. Um breve raciocínio foi o suficiente para mim, para o meu caso, de concluir que eu quero passar, entendeu? Que eu quero fazer isso. Mas depois nós vamos conversar sobre isso. Mas, gente, abram em Joel, eu quero ler mais uns 2 ou 3 textos e a gente encerra. Joel, por favor. Joel 1,15 e 2,12. Tem uns textos aqui que não tem como não ler. Joel 1,15 e depois 2,12. 2,12 Cris. Joel está no finalzinho da Bíblia, bem perto aí já do... Pode ler? Pode. Ai, por causa daquele dia, pois o dia do Eterno está próximo e virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Isso, está falando do dia final. O dia de Adonai está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Leia, Raquel, por favor, 2:12 e 13. Por isso, enquanto é tempo, diz o Eterno, voltem para mim de todo o coração, com jejum, choro e lamento. Rasguem o seu coração e não as suas roupas, e voltem para o Eterno, seu Elohim. Sim. Por quê?
pois ele é compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e reconsiderará a calamidade. Olha aí. Vou ler aqui na minha versão. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz Adonai, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. É de todo o vosso coração, não é uma conversão aparente, externa. De todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Verso 13. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, não adianta praticar um ato externo para todo mundo ver. É o coração, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a Adonai, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade. A última versão, a última frase foi como é que é, Raquel? E reconsiderará a calamidade. E reconsiderará a calamidade. Essa Bíblia aqui, a Bíblia judaica, ela diz aqui no versículo, no finalzinho aí, pois ele é misericordioso e compassivo, vagaroso para irar-se e rico em receber graça, e desejoso de mudar a sua ideia a respeito do desastre. Olha aí. Me lembrou Revogação de decreto, né? Me lembrou aqui a história de Jonas, né? Exatamente. Revogação de decreto, de calamidade, né? Ia mandar uma calamidade por conta do arrependimento sincero, ele revoga. Isaías 24, 5, 6. Um pouquinho para trás aí. Isaías 24, 5 e 6. Essa eu quero que leia na versão judaica. O Gustavo está com ela aí? Sim. Isaías 24, 5 e 6. Pode ler, por favor. A terra está contaminada pelos habitantes, pois eles transgrediram os ensinamentos, alteraram a Torá e quebraram a aliança perpétua. 5, 6? Sim. Portanto, uma maldição levou na terra, e os seus habitantes são castigados pela própria culpa. Por isso, os que vivem na terra estão desolados, e o povo que resta é pouco. Olha aí, gente. Os que habitam nela se tornam culpados, né? A versão que Gustavo leu ali, por sua própria culpa. Ou seja, abandonaram a instrução, perverteram a instrução, né? Pela própria culpa de não seguirem essas instruções, eles serão punidos. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem a Torá, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Interessante que o argumento teológico, né, religioso, é muito bom, né? Tipo, guardamos o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo. Sim. Coloca algo que não está na Bíblia. Porque fala que a partir do momento que ele ressuscitado, seria guardado aquele dia da ressurreição. Né? Verdade. E aqui deixa claro que é o homem que mudou a lei, não Deus. Verdade. Exatamente. Pela própria culpa, né? Interessante que eu postei outro dia aí, alguns aqui viram lá no Facebook, uma informação do papado admitindo a mudança do sábado para o domingo. O interesse da própria igreja em desvirtuar o conceito de descanso eterno. Exatamente, e eles pegaram o quê? Os 10 mandamentos, pegaram os 10 mandamentos e mudaram. No lugar, tiraram o sábado, o quarto mandamento, e colocaram domingos e dias de festa. Você acha no Catecismo? Não, em tudo, no pesquisa do Google, tem que ter todo, entendeu? Eu não achei um que realmente fosse o que a Bíblia diz. Que festa é essa? Guardar o próximo Domingos e dias de festa. Dia de festa. Festa junina? As
festas deles. As padrões que eles promovem. Mas, ó Deus, é importante nós prestarmos atenção que na maioria do calendário do mundo, ele é romano. Pagão. Sim, claro, com certeza. Voltamos àquele comentário atrás de controlar e mudar os conceitos. É o que Isaías está dizendo. Gente, Malaquias, Cleiton, abaixa um pouquinho, por favor. Malaquias, por favor. Último livro da Tamara. Obrigado. Malaquias 3, 17, 18. Diz assim, Malaquias 3, versos 17 e 18. Vou ler 16 também. Então os que temiam Adonai falavam uns aos outros. Adonai atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem a ele e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz Adonai dos exércitos, Adonai de Sebaot. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Adonai e o que não serve. Olha aí. A distinção que Adonai fará. E 4, 1 a 3. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz Adonai dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Olha aí, gente. Para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Só mais 2 textos agora. Bride Hanachá, Timóteo, 1 Timóteo. Nós já passamos até hoje nos comentários. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2, 3 a 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 3 a 6. Isto é bom e aceitável diante de Adonai, nosso Salvador. Olha aí, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos. Todos os homens aqui é todas as pessoas, né, gente? O ser humano. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual verdade? Torá, da instrução. Olha aí. Desejo que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da Torá, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua HaMashiach, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Olha aí. Mais uma vez aqui enfatizando a natureza de Yeshua. Verso 5, Yeshua HaMashiach, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. E o último livro, aliás, não é o último livro, é o penúltimo, Judas, grudadinho lá no Apocalipse, 24 e 25, eu encerro com ele. Judas, versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Eu gostaria que lesse outra versão dessa aí, Evandro, se tiver aí. Hã? Tá bom? Só um minutinho. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Gente, presta atenção aqui. Olha, aquele que é poderoso para vos guardar.
de tropeços, né, com exultação, imaculados. O que é imaculado? Sem mácula, sem defeito. Por isso é um processo de santificação. Então aqui, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, né, para evitar que nós fiquemos caindo, para nos apresentar com exultação, né, com alegria, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Yeshua HaMashiach, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Evandro. Você leu exatamente qual dos Versos 24 e 25. Os dois últimos versos. Aquele que pode impedir-os de cair e apresentá-los sem defeitos Isso. e cheios de alegria na presença da sua Shekinah, da sua virtude, né? A Deus, somente o nosso libertador, mediante Yeshua, o Messias, nosso Senhor, seja glória, majestade, poder e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para todos os tempos. Amém. Amém. Queridos, no deserto, né, a passagem pelo deserto era para um diálogo com o Eterno. O objetivo do Eterno era levá-los para a terra prometida, para Canaã.